E aí, povo, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre histologia vegetal. Então, aproveitem o vídeo. A histologia vegetal estuda os tipos de tecidos presentes nos vegetais. Os tecidos são conjuntos de células com diferentes funções e nos vegetais podem ser classificados em tecidos meristemáticos indiferenciados que podem se desenvolver em qualquer tecido e tecidos adultos, diferenciados que têm forma e função específica, entre quais estão os tecidos de tração, revestimento, secreção, preenchimento e condução. Tecidos meristemáticos são tecidos formados por células jovens embrionárias e totipotentes. Isso significa que, quando induzidas, podem se desenvolver em qualquer tecido mais especializado do vegetal. O meristema primário atua desde a germinação da semente e se localiza na extremidade da raiz e do caule, promovendo o crescimento e comprimento desses órgãos. Também pode ser encontrado nas gemas laterais ao longo do caule, e nesse caso dá origem a novos galhos e novas folhas. O meristema secundário é constituído de células adultas que se desdiferenciam e recuperam o caráter embrionário, voltando a se dividir. Do segundo ano de vida em diante, as gimnospermas, as angiospermas, eudicotiledôneas e as basais começam a crescer em espessura devido ao meristema secundário, que ocorre nas regiões mais velhas do caule e da raiz. Tecidos de revestimentos. Os tecidos de revestimentos estão relacionados à atividade meristemática desempenhada pelos vegetais. Durante os primeiros anos, quando o vegetal cresce apenas em comprimento, a cobertura externa é feita pela epiderme. Quando a atividade do meristema secundário inicia, a epiderme é substituída pela periderme nas regiões do vegetal que crescem em espessura. Epiderme vegetal. A epiderme vegetal é originada da protoderme. É formada por uma camada de células sem clorofila e sua função é revestir as partes do vegetal que estão crescendo apenas em comprimento. Nos órgãos aéreos, a cutina, uma substância graxa incrustada na parede externa, forma a cutícula que diminui a permeabilidade do tecido, evitando a desidratação excessiva e impedindo a entrada de substâncias químicas. Em geral, a epiderme desenvolve estruturas que facilitam seu papel de proteção. Periderme. Tecido adulto e protetor que substitui os tecidos externos do caule e das raízes, que crescem em espessura, sendo formado pelo filogênio. As células do suber ou filema são mortas e cheias de ar, devido à impregnação de suberina, substância gordurosa responsável pela impermeabilidade desse tecido e que também atua como isolante térmico. Tecidos de secreção. São tecidos adultos produtores de substâncias vegetais depositadas em células mortas, vacúolos, cavidades ou canais. As substâncias secretadas podem ser produtos do metabolismo vegetal, como resinas, taninos e cristais, ou substâncias que desempenham função fisiológica, como enzimas e hormônios. Entre tecidos de secreção estão os tricomes secretores. São pluricelulares e produzem substâncias irritantes ou repelentes para afastar predadores, substâncias viscosas para prender insetos e substâncias aromáticas para atrair polinizadores. Tecido de preenchimento parênquimas. Tecidos formados por células vivas. Os parênquimas têm origens diversas e podem ser formados por meio de meristemas fundamental, do meristema apical, do caule ou da raiz do filogênio nos órgãos mais maduros que têm crescimento secundário. Dessa forma, são encontrados na medula e no córtex de caule e raízes, do mesofilo de folhas, no endosperma de sementes, na polpa de frutos e nos raios medulares presentes no caule. As células parênquimáticas têm parede delgada e são responsáveis por diferentes funções: fotossíntese, respiração, secreção e armazenamento de diferentes substâncias. Esse tecido tem grande capacidade de desdiferenciação e podem voltar a se dividir, exercendo papel importante na
regeneração de ferimentos sofridos pelo vegetal. Tecidos de sustentação. São tecidos adultos que servem para dar formato, flexibilidade e rigidez a diferentes partes do vegetal. Os tecidos de sustentação são o colênquima e o esclerênquima. Colênquima é um tecido vivo cujas células, por vezes com cloroplastos, apresentam depósitos espessos de celulose, pectina ou outras substâncias em suas paredes, conferindo aos órgãos vegetais elasticidade e resistência à quebra. Os caules jovens e pecíolos geralmente apresentam cordões de células colênquimáticas que proporcionam sustentação e flexibilidade sem restringir o crescimento. Em vegetais adultos, tais células permanecem flexíveis e mantêm a função de sustentação. Esclerênquima. Tecido que também atua no suporte vegetal, mas diferentemente do colênquima, é morto e apresenta células com parede secundária espessa, dura e lignificada. As fibras e as esclereides, também chamadas de esclerócitos ou células pétreas, são tipos de células esclerênquimáticas e especializadas para conferir sustentação e reforço. As fibras são alongadas e delgadas e podem ser encontradas nas folhas dos monocotiledôneas, formando feixes que têm uso comercial, e nas dicotiledôneas, sendo as mais usadas, as fibras do rame e da juta. Já as esclerídeas são mais curtas, morfologicamente irregulares e com parede secundária muito ligada, conferindo dureza e impermeabilidade.